Dizem que cozinhar é um ato de amor e eu concordo plenamente. Eu acho que quando a gente está cozinhando, levando algo para alguém, você está colocando todo o seu amor e toda a sua energia naquele prato. Mas, além de cozinhar ser um ato de amor, você vai, a partir dessa aula, querer cozinhar e levar aquela receita especial da sua casa para todo lugar. Porque na aula de hoje você vai aprender a como fazer comigo esse lindo porta-travessas. Gente, olha que charme que é essa peça aqui. Eu apliquei aqui nela um bordado, tá? Olha só como fica super assim, ó, bem cara de cozinha com esse tecido xadrez. E é uma peça que ela tem regulagem, ó. Através aqui, ó, dos botões, você pode colocar aqui a sua travessa maior ou menor, ó. Que você consegue, ó, aumentar ela bastante. Ela também é uma peça que é térmica, então dependendo do tipo do prato que você for levar, você ainda leva quentinho. É muito charme, não é? Então, se você quer aprender a como produzir essa aula de hoje, aproveita, já se inscreve no canal, deixa aquele seu curtir e ativa as notificações. E ativa as notificações. Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e a aula de hoje é junto com a Janome do Brasil. Vem costurar com a gente! Para fazer o nosso passo a passo, eu vou começar falando os materiais para vocês em partes e ele vai estar descrito aqui abaixo. Para fazer as laterais da nossa peça, a gente vai precisar de 2 tecidos. Eu estou utilizando aqui o tricoline xadrez, eu acho que super tem a ver com coisas de cozinha. E aí, eu estruturei ele numa manta R2. Pode ser R1 também, caso você queira. Aqui no ateliê eu só compro R2. A medida dele é 25 centímetros por 33 centímetros. E aí, eu arredondei uma das laterais. Para o forro, eu vou estar utilizando o nylon dublado. E esse material aqui, além dele ser dublado, ele é também térmico. Por isso que a gente vê aqui essa parte de alumínio. A gente vai precisar de 2 partes dessa. Então, 2 partes externas, 2 partes para o forro. Vou estar utilizando viés de algodão e vou estar utilizando conjunto de 6 botões Ritas, tá? Esse daqui que eu vou utilizar, ele é o de número 15, porque ele é mais forte, ele é mais reforçadinho. Então, esse daqui é o material que a gente vai utilizar para as laterais. Para o corpo da nossa peça, a gente vai utilizar novamente um tricoline que eu estruturei na manta R2 também, fiz um matelacê. Ele tá medindo 35 centímetros por 75. E aí, eu fiz o meu bordado espelhado. Como que eu fiz para fazer o meu bordado? Daqui do início do meu tecido estruturado para dentro, eu medi 7,5 centímetros e passei um risco. E aí eu posicionei o meu bordado no centro, abaixo, bem aqui ó, rente desses 7,5 centímetros. Eu fiz de um lado e eu fiz isso também do outro lado. E aí, caso você queira, você pode fazer também sem bordado ou com bordado. Se você for aluna do curso Bordando Sem Limites, eu vou estar deixando para vocês aqui abaixo o link para você se inscrever. Essa matriz aqui, ó, que é uma matriz em aplique, ela tá disponível para você gratuitamente lá dentro do curso. E aí, pro forro, gente, eu vou estar utilizando a mesma medida do nylon dublado térmico. Por que eu decidi utilizar o nylon dublado? Porque geralmente, quando eu vou levar algum prato, alguma coisa, eu sempre levo quentinho. E aí, o nylon é legal, por quê? Porque ele ajuda a manter ali o que você estiver levando, né, naquela temperatura. Você pode utilizar outros tipos de materiais também para o forro, como o quê? Você pode utilizar bagum, você pode utilizar nylon emborrachado, você pode usar outro tipo de material sintético, tá? Vantagens e desvantagens. O material sintético, ele é bom porque caso derrame alguma coisa, né, daquela travessa que você tá levando, tiver molho, alguma coisa, ele facilita a higiene da peça, a limpeza. Só que por outro lado, como do lado de fora ele é de tecido, ele dificulta se transbordar para o lado do tecido. Fica difícil para você lavar, como tem dentro o material sintético. O ideal é você fazer essa higiene com paninho. Então, quando eu tô utilizando tecido, eu prefiro manter tudo em tecido, tá bom? E aí tem a questão também, se você levar algum tipo de travessa quente, alguma coisa, você pode até estragar o material de dentro. E aí, caso você queira, você também pode estar utilizando tecido
tecido por dentro, tá? Se você utilizar tecido, mais fácil ainda para lavar, pode até colocar na máquina de lavar, tá bom? Então, esse é o material que a gente vai utilizar para poder fazer o nosso passo a passo e a gente já vai começar a fazer a montagem, é super rapidinho e fácil de fazer essa peça. E se você gostou dessa peça e quer fazer o download gratuito da matriz, aqui abaixo na descrição desse vídeo eu tô deixando para você o link do meu curso Bordando Sem Limites. Lá essa matriz e várias outras estão disponíveis gratuitamente para você. Eu ensino você a como dominar o bordado computadorizado e valorizar ainda mais as suas peças. Essa peça é linda, mas com bordado ela fica ainda mais valorizada. E se você quer aprender a como fazer bordados como esse, aproveita, clica aqui abaixo e vem ser minha aluna. Agora aqui a gente vai colocar os botões que vão servir para poder fazer o fechamento e o ajuste de acordo com o tamanho da nossa travessa. Como que a gente vai fazer essa marcação? Eu fiz aqui, ó, pelo lado avesso, que é branco, para vocês entenderem. Do início da minha peça para dentro, eu fui marcando 5 centímetros e fiz aqui 3 riscas na vertical da minha peça. Daqui pra cá eu fiz uma risca, 5 centímetros também, e daqui pra dentro 5 centímetros. Aí eu fiquei aqui, ó, com 3 encontros. Eu pego aqui o meu agulhão, furo pra poder facilitar, e aí eu vou colocar o meu botão, tá? Como que eu faço? Eu coloco primeiro todos os botões, o lado macho, tá? Pra facilitar. Depois eu troco aqui a minha matriz e eu coloco todos os botões do lado fêmea. Com as minhas peças prontas, agora eu vou costurar. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar direito do meu forro com o direito aqui da minha parte, que vai ser externa, e passo uma costura aqui. Nessa parte aqui de baixo, eu não vou costurar, ele vai ficar aberto. Eu vou fazer isso nas duas peças. Feito a minha costura, eu vou refilar o excesso do meu forro, desviro e vou rebater aqui a costura em toda a volta. E aí, passo uma costurinha aqui, ó, de segurança na parte de baixo. Desvirei minha peça, passei, rebati aqui toda a minha costura, tá? Agora, eu vou dobrar a peça aqui ao meio e vou fazer um piquezinho pra encontrar o meio dela, pra deixar marcado aqui o meio. Vou pegar aqui a minha peça com o corpo, né, o corpo da minha peça, vou juntar aqui também e vou fazer um pique para poder marcar o meio da peça também. Feito isso, aqui na lateral, tá, na parte de cima, eu também vou juntar e encontrar o meio. E do outro lado também encontro o meio. Encontrei o meio, eu vou vir pela parte de trás, que facilita a visualização para vocês. E aqui na lateral, agora, eu vou riscar para poder fazer um cortinho aqui na minha peça. Como essa minha régua aqui, ela tem 15 centímetros, eu vou posicionar aqui, ó, 7,5 centímetros no meio do meu risco, no meio do meu pique, perdão. Risco de um lado e vou riscar do outro lado. Aqui eu já marquei 15 centímetros. E aqui eu vou marcar 5 centímetros. Faço aqui um quadrado de um lado e do outro lado. Feito isso, eu uso qualquer objeto arredondado para poder arredondar aqui. Eu utilizei aqui esses carretéis que eu coloco aviamentos. E agora aqui, ó, é só recortar de um lado e do outro. Feito isso, eu posiciono aqui o meu forro na parte de baixo e vou passar uma costurinha de segurança aqui, ó, bem nessa parte e também aqui nessa outra parte aqui, ó. Passo uma costurinha de segurança.
Então, passei aqui a minha costura de zigue-zague em toda essa parte aqui de cima. E agora aqui eu vou fazer alguns suportes para a alça. Como que eu faço? Eu corto 8 tecidos, tá? Medindo 8 centímetros por 10, passo uma costura de um lado, do outro lado. E aí, eu vou ficar com 4 peças assim, tá? Dessa forma. Vou dobrar aqui ao meio e pelo lado de dentro... eu vou posicionar aqui, ó, no meio de cada largura aqui da minha alça. Coloco aqui um clips, tenho outro aqui pronto, e eu posiciono aqui no meio. E aí, agora eu vou passar uma costura de segurança. Então, aqui passei uma costura em zigue-zague nessa volta, prendi as minhas alças e agora aqui eu vou fazer um acabamento com viés, da mesma forma que eu fiz desse lado aqui. E para isso, eu apliquei aqui, ó, 50 centímetros de passa-fita crochê, dividi ao meio, já tem a dica aqui no canal. Uma parte eu apliquei desse lado e a outra eu vou aplicar aqui desse lado, passando o viés. Feito isso... a gente pode colocar as nossas alças. Como você pode fazer? Desvirar a sua peça, colocar a sua alça aqui, ó, pique com pique, esse lado e esse outro lado aqui. Aqui eu tinha colocado o botão errado, então eu troquei, por isso ele tá aparecendo. E não tem problema se você quiser fazer assim também, tá? Só que como eu gostei muito do acabamento com viés, eu vou fazer ele... por fora mesmo, externamente. E aí, a gente pode fazer a volta inteira de uma vez. Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu vou colocar aqui as minhas partes, tá? Deixando, né, forro com forro. Então, se vocês lembram, a gente tinha feito pique aqui, ó, trazendo o centro da peça. Eu vou unir pique com pique. Colocar aqui um clips. E do lado de cá, a mesma coisa. Certinho aqui. E aí, aqui, então, eu vou começar a fazer a aplicação do meu viés. Começo por esse canto de cá, vou fazer aqui, 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 até parar aqui. Na hora de rebater, nessa parte aqui, eu vou incluir a minha rendinha e a gente vai fazer junto agora. Primeira coisa aqui, vou costurar as laterais. Já passei uma costura fechando esse lado e esse outro lado. Aqui eu faço uma costura bem na beiradinha. E agora eu vou começar a passar o meu viés. Começo sempre pelo lado avesso, depois desviro e rebato. A minha camada aqui, ó, ela é fininha, tá? Então eu consigo passar esse viés sem precisar abrir ele. Quando chega aqui no meu cantinho, eu paro a minha costura meio centímetro antes, vou dobrar aqui, ó, e alinho esse viés com essa lateral, dobro novamente e continuo. Vou fazer a mesma coisa nesse cantinho, nesse, até finalizar a peça. Ó, pessoal, então costurei aqui, eu deixo um pouquinho passando, tá? E agora aqui eu vou desvirar todo o meu viés. Ele já vai fazendo aqui, ó, os cantinhos. E vou começar a rebater pelo lado direito da minha peça.
Ó, agora aqui eu dobro esse excesso pra dentro e vou dobrar assim novamente e vou rebater toda a minha peça. Quando chegar aqui na parte de cima, eu vou começar a embutir a minha rendinha, o passa-fita crochê. E aí eu vou rebatendo o viés e costurando a rendinha junto. E aí na hora que eu costuro, ó, eu vou levantando essa parte da alça, tá? Pra ela já ficar sentadinha. Pessoal, então estou aqui com a minha peça toda já rebatida o viés, olha que lindeza que ficou. Eu fecho aqui, ó, as laterais dos dois lados, dessa parte e dessa. E agora eu vou colocar aqui o meu caninho para poder servir como a alça que a gente vai segurar a peça. Esse meu caninho aqui, ele tem 30 centímetros e esse daqui é de metal, porque era um que eu tinha aqui em casa, tá? Mas você compra facilmente em lojinhas de artesanato, aqueles de madeira. Uma sugestão que vai ficar muito lindo também é se você quiser colocar aqueles... Às vezes a gente tem assim, ó, eu vou colocar uma foto aqui pra vocês, tá? Eu guardei um, gente, por tanto tempo e o Leandro me jogou o meu negócio. De cadeiras antigas ou de cama antiga, sabe? Isso vai dar maior charme. E aqui, ó, o meu ficou dessa forma. Eu acho que é o seguinte, provavelmente mais à frente eu devo trocar isso daqui, porque conforme a mão vai segurando, vai ficando feio, né? Então o melhor mesmo é o metal, mas como eu tinha esse daqui, eu vou aproveitar. E eu achei que ele super combinou aqui, ó, porque esse preto se destacou aqui com esse cromado. E agora vamos ver como que fica com a nossa travessa? Eu tenho certeza que depois dessa aula você vai querer arrumar qualquer desculpa para fazer um prato bem gostoso e levar para casa de alguém carregando aí o seu lindo porta-travessas. E é claro, além de fazer para você e para sua casa, você pode aproveitar para empreender através do artesanato. E para fazer isso com mais facilidade, você pode contar com as máquinas de costura e bordado, overlock, aquela máquina que você quiser da Janome do Brasil. Eu tô deixando aqui abaixo nas informações desse vídeo o site da Janome e também o meu cupom de desconto. Eu tenho certeza que tem uma máquina lá preparada especialmente para morar aí no seu ateliê. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!